Você sabia que o disco voador foi criado pela Alemanha nazista? E que tal a história de um sobrinho de Hitler que lutou contra ele? 95% das pessoas desconhecem alguns dos segredos mais incríveis e arrepiantes da pior guerra da humanidade até o momento. Prepare-se para uma viagem impressionante, pois estes são os 7 segredos perturbadores da Segunda Guerra Mundial. 7. À primeira vista parece um tanque, sem dúvida, o maior e mais abominável já criado. Mas o nome técnico seria canhão ferroviário. Graças a esta arma secreta de Hitler, a imaginação de milhares de autores em todo o mundo ficou louca. O grande Gustav, apelidado sarcasticamente de Canhão Dora, tinha um comprimento de 47 metros, um canhão de 32 metros com um alcance de 25 quilômetros e seus projéteis com um calibre de 800 milímetros. Tinha 2 objetivos principais: semear o terror no coração dos inimigos da Alemanha e, sem dúvida alguma, o poder de fogo de destruir quarteirões inteiros. De fato, supunha-se que, se disparado várias vezes, o grande Gustav poderia destruir cidades pequenas. Apesar de ter uma aparência incrível, havia grandes problemas. O primeiro é que era muito pesado e, em alguns trechos, quebrava ou simplesmente esmagava os trilhos. E o segundo, devido ao fato de que corria sobre trilhos, sua capacidade de escolher alvos era muito limitada. Uma grande arma que incrivelmente poucas pessoas conhecem até hoje. 6. Todos nós conhecemos as atrocidades cometidas pela Alemanha nazista, os campos de concentração, o extermínio dos judeus. Todos sabem a quantidade de pessoas que as bombas atômicas mataram em Hiroshima e Nagasaki. Mas o que acontece com as outras atrocidades? O que acontece com todas aquelas pessoas que também sofreram terrivelmente e foram relegadas a um poço histórico que ficou fechado por tanto tempo? Poucas pessoas sabem, por exemplo, que os soldados soviéticos matavam crianças de seu próprio país que se compadeciam e levavam água para os soldados alemães feridos. Poucas pessoas sabem que a Armada Imperial Japonesa matou na China mais pessoas do que as 2 bombas atômicas que o povo japonês sofreu. Por isso que, até hoje, a China continua cobrando do Japão. E quem não conhece a história simplesmente acha que o governo chinês é antipático com eles. Poucos sabem que a Unidade 731, composta por cientistas japoneses, fez coisas muito piores com civis chineses e russos do que Joseph Mengele nos campos de concentração. E dado que Mengele foi um monstro, deixo para sua imaginação o que pode ser pior que o que ele fez. Muitos acreditam que o abominável Hitler era o único que autorizava a existência de campos de concentração. Mas a União Soviética de Stalin tinha os gulags, que eram facilmente tão ruins quanto os da Alemanha nazista. De fato, os britânicos também tinham campos de concentração, e é necessário tirar o chapéu para a maneira como estes últimos conseguiram ocultá-los. Os americanos colocaram, por um tempo, descendentes japoneses em lugares nada agradáveis. Poucos falam que a Rússia foi o país que mais sangrou durante a Segunda Guerra Mundial, perdendo 27 milhões de pessoas. Enfim, há grandes abomináveis atrocidades deste evento que até hoje são desconhecidas pela imensa maioria das pessoas. E sem dúvida isso é uma afronta à memória de tantas pessoas que não apenas morreram, mas também a história jamais reconheceu. A história os engoliu. 5. Pessoalmente acredito que os extraterrestres existem. O universo é vasto. Recentemente, por exemplo, descobriu-se uma galáxia 14 vezes maior que a nossa, com um número incontável de estrelas e uma quantidade ainda mais obscena de planetas girando ao redor de muitas delas. Mas cuidado, há uma grande distância entre acreditar que existem extraterrestres e que eles nos visitam. Há muito charlatanismo e montagens no mundo dos objetos voadores não identificados, e ao lado dos enganos há um grande mal-entendido que ainda persiste. Os engenheiros da Alemanha nazista começaram a desenvolver uma aeronave alien. É real, e dado que o país entrou em crise, não puderam continuar o desenvolvimento. Mais tarde, a União Soviética tentou completar o conceito sem aval algum. Nos Estados Unidos, fizeram o mesmo, batizando a aeronave de Abrokar, mas também não conseguiram torná-la viável. No entanto, houve engenheiros que diziam que os nazistas realmente completaram a aeronave circular e a usaram para fins de espionagem. Isso saiu até nos jornais, mas quando foi desmentido, os meios de comunicação sensacionalistas da época usaram esse design e se aproveitaram de quão estranho era para dizer que eram naves extraterrestres. Essa bobagem se espalhou como fogo, tanto que se tornou cultura. Tudo o que você ouviu eclipsa o seguinte: a parafernália do disco voador alienígena vem de um projeto 100% feito por engenheiros aeronáuticos humanos que nunca foi completado. Foi assim que começou,
E agora, sabendo de onde veio o maldito disco voador, você pode medir quanto valor tem fotos como esta, entre muitas outras, tiradas por pessoas que garantem que são verdadeiras naves extraterrestres. 4. Muitos acreditam que as armas biológicas são um conceito novo, mas nada disso. Já se falava sobre o assunto desde a Segunda Guerra Mundial, e os americanos tinham medo de que os alemães e os japoneses lançassem um ataque com armas químicas sobre alguma de suas grandes cidades. Como as máscaras de oxigênio podiam ser muito assustadoras para as crianças, a Disney se envolveu e decidiu criar uma máscara kid-friendly do Mickey Mouse. Sem dúvida, uma história de como a guerra pode levar a situações tão absurdas. 3. Se eu falar sobre Foo Fighters, provavelmente você pensará na famosa banda, mas isso não tem nada a ver. O termo Foo Fighters foi criado pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial para descrever algo absolutamente aterrorizante. Pilotos franceses e ingleses relatavam a base, assustados por estarem testemunhando objetos voadores não identificados seguindo-os, observando de perto os combates contra os alemães. Algumas vezes eles tentaram persegui-los, mas essas luzes estranhas, que a princípio eles acreditavam ser aeronaves inimigas, desapareciam rápido demais, seguindo um padrão de voo inteligente. Aqui, desenvolveu-se uma certa e ácida ironia, porque por um lado, esses objetos eram extraordinariamente rápidos e tinham uma mobilidade tão fluida que não podiam ser fruto da tecnologia de nenhum país. Mas então, deixo a seu critério o que isso significava por sua vez. Isso atingiu seu clímax quando descobriram que havia relatórios de inteligência alemães que também falavam desses estranhos OVNIs. O medo dos Foo Fighters era enorme. Vários pilotos diziam tê-los visto, e acredita-se que aquela lendária noite em Los Angeles, em que pensavam que os inimigos estavam prestes a bombardear, era na verdade um grupo desses objetos explorando a área. Nunca souberam o que realmente eram. 2. Há uma certa dignidade na ideia do heroísmo anônimo, mas inegavelmente também há frustração por não dar a alguém com uma história incrível o mérito e o espaço que ele merece. Tiveram que passar muitos anos até que esta foto se tornasse conhecida. Chama poderosamente a atenção das pessoas verem um alemão que, ao contrário dos outros, não saudava Hitler. Isso nos levou a investigar e a descobrir um diamante bruto. Esse homem se chamava August Landmesser. Nos anos 30, ele se juntou ao partido nazista e subiu vários degraus. No entanto, August se apaixonou perdidamente por uma mulher chamada Irma Eckler, que por acaso era judia. Eles mantiveram um relacionamento muito próximo. No entanto, o partido nazista percebeu o que estava acontecendo e August, em uma tentativa desesperada de protegê-la, tentou se casar com ela, mas lhe foi negado o privilégio e foi ordenado que a abandonasse. O Sr. Landmesser não apenas se recusou, mas também, em um importante evento, se recusou a fazer a saudação nazista. Grávida de seu filho, ela foi levada para um campo de concentração, onde morreu. August Landmesser, que podemos supor ter resistido fortemente a isso, foi desaparecido e quase apagado da história. 1. Este jovem foi esperto o suficiente para livrar sua família de seu nome amaldiçoado. Quase todo mundo, incluindo os meios de comunicação, ignorava que havia familiares reais do ditador alemão. Mas eu apresento-lhe William Hitler, o sobrinho de Adolf Hitler, que vivia nos Estados Unidos e compreendia muito bem que era apenas uma questão de tempo antes que as pessoas descobrissem quem era seu tio. Felizmente, William era extremamente inteligente. Então, para preservar sua própria pele e a de sua família, tomou uma série de ações. A primeira foi enviar uma carta ao presidente Roosevelt, na qual, em resumo, se lia o seguinte: Sua Excelência, permita-me tirar um pouco de seu valiosíssimo tempo para informá-lo sobre minha complicada situação. Sou o sobrinho e único descendente do chanceler e líder da Alemanha, que despoticamente tenta escravizar as pessoas do mundo. E a única maneira de remediar tal karma que pesa sobre meu espírito é que você me permita alistar na Marinha dos Estados Unidos. Roosevelt não apenas leu a carta de William, mas também concordou com seu pedido. William Patrick Hitler passou a fazer parte da Marinha do país e foi um objeto de campanha política impecável para os aliados da guerra. O sobrinho de Hitler passou a ser admirado, querido, e acreditamos muitos, ele mesmo incluído, que conseguiu salvar-se a tempo de uma potencial multidão para se blindar no futuro. Mudou seu nome e viveu em paz. Uma história da Segunda Guerra Mundial que incrivelmente quase ninguém conhece. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Um grande abraço e até a próxima!